A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre adiar alguns planos. E eu tenho pensado muito sobre esse assunto. Eu vi duas coisas essa semana que me trouxeram para esse tema, para essa temática. São duas coisas assim de produções audiovisuais que eu fui vendo, que eu vi essa semana e fiquei... Nossa, esse é um bom tema pra gente poder conversar. Um é sobre um filme que eu ainda não assisti, mas eu vi um trechinho dele, que é um filme chamado Here. Aqui, ela é muito bilíngue, ela sabe tudo. E é um filme chamado Here. E aí, no filme, tem uma cena que ela tá cantando parabéns, uma das participantes do filme. E ela fala sobre o tanto de coisa que ela não fez. Ela fala sobre querer ir pra Paris na primavera, ela fala sobre muitas coisas que nunca fez, sabe? E aí o texto que falava sobre o filme falava assim: o problema não é adiar, o problema é viver adiando. Esse é o tema dessa semana. O problema não é adiar, o problema é a gente viver adiando. Quanta coisa assim a gente planeja e fala: amanhã eu faço, não, depois eu faço. E eu vou falar por mim, assim, eu sei que ano passado todo eu passei procrastinando coisas que eu queria muito fazer, e eu vou contar uma delas pra vocês. Há um tempo atrás eu me apaixonei pelo violoncelo, muito assim, fiquei encantada com ele. É um instrumento que ele é difícil porque ele não é um instrumento assim, não é igual um violão. Eu toco violão, o violão assim, muita gente vai saber tocar. Então você vai achar um professor com mais facilidade, você acha muita informação com mais facilidade, você acha um violão mais fácil para comprar com mais facilidade, você pode ou não levar no luthier, você pode ou não, sabe assim? Enfim, e aí eu sempre... um ponto importante sobre adiar. Isso que eu acabei de fazer é um dos motivos pelos quais a gente pode adiar. Botar empecilhos, sabe? Você colocar um monte de empecilho. Mas é difícil, mas é não sei o que, mas é que... Empecilhos. E aí... esses empecilhos é que fazem a gente ficar adiando, sabe? Esses compromissos que são tão únicos, que nos constroem tanto, e que se a gente conseguir conquistá-los, a gente vai chegar num nível de alegria, de satisfação com a gente mesmo muito grande, sabe? E aí eu, assim, me apaixonei muito pelo violoncelo uns anos atrás, e eu passei o ano passado todo falando assim: eu vou aprender, eu acho que eu vou comprar, eu acho que eu não sei o quê, só enrolando. Aí eu conversava com algumas pessoas, eu não sabia nem por onde começar, inclusive, assim, eu passei o ano todo passado, assim, conversando com várias pessoas, sabe, assim, pra saber o que eu ia fazer, por onde que eu começava, porque eu não sabia. E aí eu só fui realmente, assim, falar: olha, eu preciso comprar ele agora, sabe, no início desse ano. Eu falei: eu preciso fazer isso, preciso fazer, porque realmente é algo que vai ser importante, assim, pro que eu acredito, e enfim. E aí... eu fiquei pensando como que é importante a gente não adiar as coisas, sabe? Porque eu não sei o que ter um violoncelo, o que comprar um violoncelo, o que tocar um violoncelo vai me trazer. Eu não sei os benefícios disso ainda, porque eu ainda não cheguei lá. Mas só de ter ele, só de já ouvir as primeiras notas, já é muito satisfatório. E aí eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Quanta vida a gente procrastina, a gente deixa pra depois, quando a gente vive adiando os planos. Não, ano que vem eu faço, e o ano que vem nunca chega. E eu não digo pra gente fazer as coisas num ímpeto, sabe? Mas eu digo assim, faça, sabe? Faça, se prometa e cumpra isso pra você mesmo. E aí uma outra coisa que eu tava vendo é uma série que eu vejo, que eu gosto muito, meu Deus, eu recomendaria essa série. Só hoje eu entendo porque que eu não consegui terminar de vê-la na época que eu comecei. Quando eu comecei a ver essa série, eu não assisti ela em canal nenhum de streaming, assim. Eu assistia na internet mesmo, online. E eu sempre perdi o episódio que eu tava, e por isso que eu parei de ver. Mas assim, meu Deus, eu não tenho um episódio que eu não fique assim: ai, que lindo, This Is Us. Pra quem não conhece, recomendo muito que vocês assistam. E aí tem uma cena, vai ter um pouco de spoiler aqui, eu acho. Tem uma cena que a mãe dos meninos, ela fica doente. Ela tá doente, eu não vou falar o que ela tem, mas ela tá doente. E é uma doença que é degenerativa, e ela vai perdendo um pouco, assim, da qualidade de vida, sabe? E aí ela... um pouco não, ela vai perdendo a qualidade de vida, porque atrapalha a cognição. E aí ela fala assim, nossa, ela fala várias coisas assim no episódio, que eles realmente descobrem que ela tá com essa doença.
E ela fala assim, eu só quero ficar aqui parada, aproveitando esse tempo, com aquela mulher que eu vi quando criança, observando esse quadro como se eu tivesse todo o tempo do mundo, sabe, assim. E porque ela adiou isso a vida toda, ela adiou voltar no museu pra ver o quadro que ela viu quando pequena a vida toda. E ela só foi fazer isso muito velha, muito idosa já, sabe, assim, muito senhora. E olha só pra vocês verem, assim, sabe, eu fiquei muito com isso na cabeça. Então o problema não é adiar, o problema é viver adiando tudo, sabe, tudo. E eu não tô falando só pra vocês, não. Lembrem-se que todo episódio que eu faço aqui, eu trago muito pro que acontece na minha vida. E eu trago pra vocês porque eu quero compartilhar, porque eu sei que tem mais gente passando por isso também. Eu sei que tem gente que tá desde o ano passado falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não faz, sabe? Não é porque faltou isso ou faltou aquilo. É porque realmente não priorizou algo que é seu. Mas se fosse pra outra pessoa, você teria priorizado. Então, qual que é o problema, sabe? Às vezes colocar a gente mesmo como prioridade, no sentido de nossa, esse aqui é um sonho pra mim. Eu acho que eu posso realizar isso agora, sabe? Eu não digo que é fácil, assim como aprender um violoncelo não vai ser fácil. Mas eu acho que é muito prazeroso quando você fala assim, nossa, eu tô fazendo, tá acontecendo, está acontecendo. Aí você agenda uma aula, e você vai lá, você faz aquele yoga que você tanto quis, você faz aquele pilates que você tanto quis, a academia que você tá falando que vai entrar tem muito tempo. E eu tô falando isso por quê? Porque se a gente parar pra pensar agora, daqui a alguns meses a gente já tá no final do ano, sabe, assim. E eu me lembro que ano passado eu cheguei com alguns sentimentos assim, nossa, eu falei que ia fazer isso, não fiz, sabe, assim. E eu não quero chegar com esse sentimento no final do ano. Por mais que às vezes, assim, vai ter coisa que vai ser planejada e não vai ser feita. Tem determinadas coisas na nossa vida que fica só num sonho. E tá tudo bem sonhar com elas, é mágico também, sabe? Por exemplo, tem uma viagem que eu anotei há muitos anos atrás, quando assim que eu tinha voltado do meu mochilão. Eu queria muito fazer uma viagem pela Ásia. Muito. Não tô dizendo que não vai acontecer, mas assim, não no ano que eu pensei que ia acontecer. E eu planejei, nossa, eu tinha dados, eu tinha valores, eu tinha tudo, sabe, pra realizar essa viagem. E é isso, sabe, assim, algumas coisas vão ficar no papel, sabe, mas o tanto de coisa que você escreve no papel que você consegue tirar? A maioria das nossas metas, tem umas que são muito malucas, né, que elas são meio loucas, mas muitas delas são muito possíveis, sabe, e a gente não se movimenta, assim, pra fazer. E a gente fica meio que esperando, assim, as coisas estarem. A gente já fez um episódio falando sobre isso, estarem nas condições perfeitas. Não existe condição perfeita pra vida, não existe condição perfeita pra nada. Tudo é habitável, sabe? Os espaços são habitáveis, então vai e faça. Execute a tarefa. E eu falo isso pra mim porque, às vezes, assim, um ponto sobre rotina que eu observei, quanto mais organizada eu fico, mais planejadora eu me torno, mais eu demoro pra realmente, vou fazer, sabe? Porque eu tô planejando mesmo, que eu não quero fazer errado. Mas você não tem garantias de fazer ou não certo, sabe? No sentido de, eu comprei o melhor violoncelo? Não sei, eu não sei como responder isso agora, sabe? Não sei se é o melhor pra condição que eu tenho. Como iniciante, é perfeito pra agora. E ele é perfeito pra Ana de hoje. Talvez daqui a 10 anos, se isso acontecer, eu olhar e falar, eu poderia ter feito uma escolha melhor. Mas a Ana de agora não sabe isso. Então, não tem condições perfeitas para executar determinadas tarefas. Não vai ter o clima perfeito para viagem, não vai ter o dia perfeito para viagem, vai ter o dia, vai ter o clima, sabe? E aí aquilo vai acontecendo e, nossa, e aí quando você contar sobre aquela viagem, vai ser perfeito porque você tava lá, você fez. Então, é isso. Para esse ano, parar de adiar, sabe? Lembrar que o problema não é adiar. A gente adia planos, é uma viagem que muda, é uma data, tudo mais. Mas viver adiando, sabe? E daqui, quando você chegar, quando você tiver 50 anos, você falar, não fiz isso, eu não fiz. Poxa vida, eu não fiz, por que eu não fiz? Sabe? Não tinha motivo nenhum pra eu não fazer, eu só não fiz. E aí o tempo muda, né? As coisas mudam, as prioridades mudam. A gente tem filho, a gente casa, a gente faz isso, as coisas mudam. E aí você vai fazer o quê? Quando não tiver mais tempo pra fazer aquela coisa que você queria fazer naquele momento. E eu acho que é isso. Acho que pro episódio dessa semana é isso, sabe? Parar de adiar. Parar de adiar, a gente realmente... eu tenho que planejar. O plano é bom. É claro que é importante planejar, mas como eu executo isso, sabe? Assim, como que eu executo? Fazer uma lista, botar datas coerentes, tá, gente? É o que eu tô tentando fazer comigo esse ano, assim. Botar datas que sejam coerentes, possíveis. E priorizar aquilo, sabe? O que eu tenho observado, assim, que é muito difícil
Por que eu adio alguns planos? Porque eles deixam de ser prioridade pra mim e outras coisas passam a ser. E aí eu tento me lembrar assim, por que aquilo era uma prioridade pra mim naquele momento? Por que eu pensei sobre isso naquela hora e eu fiquei tão encantada pra fazer? Então vamos reavivar essa priorização daquela tarefa, sabe? Se eu pensei naquilo, significa que tem um grau de importância pra mim. Então, por que não executá-la, né? E aí eu tô lembrando de um dia que eu fui fazer um acampamento, eu fui acampar com os meus amigos, e aí lá a gente conheceu um outro pessoal, a gente fez uma roda gigantesca, todo mundo conversando, comendo, foi muito legal. E aí nesse acampamento eu lembro que todo mundo começou a falar quais eram os medos que tinham. E eu lembro que eu falei assim, o meu é não viver tudo que eu poderia viver. Tipo assim, não que eu planejei, muita coisa que eu planejei não vai acontecer, tá tudo bem. Mas tem algumas coisas que são muito possíveis, sabe? Eu só não fiz, eu não fiz. E aí, porque eu não fiz, elas não aconteceram. Não é porque elas não poderiam, ou não eram pra mim, ou não faziam sentido. Não, eu só não fiz, só isso. Então é isso, sabe? Acho que pro episódio dessa semana eu queria te convidar a parar de adiar a vida. Eu acho que quando a gente adia muita coisa, a gente tá adiando muita coisa da vida também, experiências, né? Não precisa ir viver loucamente, não é isso, sabe? Assim, dentro das suas condições, ver ali o que realmente é um plano pra você, tem quanto tempo que isso tá no papel, tem quanto tempo que você tá falando sobre isso, e por que não fazer, sabe? Por que não planejar e realmente executar isso? É isso. Espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim tá fazendo ele aqui. A gente se vê na próxima semana, com toda certeza. Com Deus.